Análise, resenha e informação. Sejam bem-vindos, meus amigos. Aqui é Leão, aqui é Mirassol Futebol Clube. Com o seu quarto episódio, chegamos aqui com Aqui é Leão, enfrentando muitos adversários. Mas como assim, PH? O campeonato é cheio de adversários? Sim, o campeonato é cheio de adversários. Mas será que é só os adversários dentro do campo que o Mirassol está tendo que enfrentar? Nessa sequência de 10 jogos sem vitórias na temporada e com quatro jogos seguidos de derrota? Será que é só os adversários dentro do campo? Vamos explicar isso para vocês a partir de agora no mais um episódio do Aqui é Leão, aqui é Mirassol Futebol Clube. Assim, vamos começar com o professor Rafael Anais. Sim, ele, que em entrevista coletiva pós-jogo do última derrota lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, disse isso aqui, ó. Vamos acompanhar? Nós estamos enfrentando muitos adversários. Então nós precisamos de vocês do nosso lado. Porque tenho certeza absoluta que o ano ainda terá muita coisa boa para a gente comemorar. E o mais importante é como ele vai terminar. Então, torcedor, por favor, se mobilizem, porque a gente precisa muito do teu apoio. Não é só dos nossos familiares, não é só a gente... Eu peguei só esse trecho, que o Mirassol precisa de apoio do torcedor. O que seria esse apoio? Quer dizer, o que seriam esses adversários? A partir de agora, eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre esses adversários no meu ponto de vista. Não é o que o professor acha, é o que eu deduzi dos adversários que ele diz naquela entrevista. Começando pela arbitragem. Não gosto de falar de arbitragem, gente. Não é nosso intuito ficar falando de arbitragem, porque parece desculpa de perdedor. O Mirassol não vem apresentando, muitas vezes, apresentando um bom futebol, sim, mas o Mirassol não está sendo eficaz, como, por exemplo, ano passado, para conseguir a vitória, não está sendo competente, porque vitórias é bola na rede, é não tomar gols, e disso eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos começar aqui falando de um dos adversários do Mirassol, a arbitragem e sua falta de critério. Vamos lá. Vocês lembram desse jogo aqui, minha gente? Esse jogo é Flamengo e Palmeiras, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Jogo no Maracanã, vitória do Flamengo por 3-2 contra o Palmeiras. Olha esse lance aí. Vocês acham que, na época, não sei quem lembra do jogo, o juiz deu pênalti ou não para o Palmeiras aí, ó? Gustavo Gomes com o Jorginho dentro da área. Você acha que o árbitro deu pênalti ou não? É isso. O árbitro não deu pênalti nesse lance do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, e o VAR chamou para revisar, ficaram revisando minutos, bom tempo ali revisando, e não deram pênalti. Na concepção do VAR naquele momento, o braço já estava esticado, não foi o bastante para empurrar o zagueiro do Palmeiras que estava tentando cabecear. Agora vamos lá. Qual será a semelhança daquele lance lá com esse lance da última rodada lá no Engenhão, na derrota do Mirassol contra o Botafogo? Olha lá, o Tiquinho. Ele empurrou o Edenilson? Não. Foi o bastante para o Edenilson cair e aí o árbitro anular o gol do Mirassol? Vamos lá. Qual é a semelhança desses dois jogos? Flamengo e Palmeiras com o Botafogo e o Mirassol. São anos diferentes, sim, são campeonatos diferentes, disputa ali diferentes ali na tabela, pretensões diferentes no campeonato, mas a semelhança, a coincidência é o árbitro. Wilson Pereira Sampaio apitou aquele jogo no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. E o mesmo Wilton Pereira Sampaio apitou Botafogo e Mirassol. Vamos lá, minha gente. A questão não é se ele está certo ou está errado, é interpretativo. Quem acha que o empurrão do Tiquinho foi o bastante, a mão nas costas do Tiquinho foi o bastante para o Edenilson cair, foi falta, tá tudo bem. Achar isso é tranquilo, tá tudo bem. É uma opinião, é uma maneira de ver o lance. Mas a mesma pessoa que vai ver aí a mão do Tiquinho empurrando o Edenilson,
tem que ver a mão do Jorginho empurrando o Gustavo Gomes. Se a mesma pessoa tem que ter o mesmo critério, a mesma visão. Agora, se são duas pessoas diferentes, aí sim ter o critério diferente, mas a mesma pessoa, o mesmo árbitro, naquele momento lá, achar que, conjunto do VAR, achar que a mão nas costas não foi o bastante para ser um pênalti e essa do Tiquinho ser o bastante para anular o gol, e aí? Qual é o critério desses dois lances? Qual é o peso e a medida do mesmo árbitro? E assim, o lance do Tiquinho, o VAR nem chamou o árbitro. Ele reiniciou o jogo rapidamente, não quis nem revisar, não quis nem olhar. E lá no outro lance, ele foi ver no VAR várias vezes. Bora para outro lance? Chapecoense e Corinthians, 0-0, 7ª rodada do campeonato desse ano, 2026, 2 rodadas atrás. Olha lá, e esse lance do Angelelli no atacante da Chapecoense, o que vocês acham? Foi pênalti? O juiz deu pênalti nessa ocasião, hein? Ou mandou o jogo seguir? E nem foi consultar o VAR. É isso, minha gente. O árbitro não foi consultar o VAR. E quem era o árbitro? O Wilson Pereira Sampaio, o mesmo árbitro que deu pênalti nesse lance aqui, ó. No mesmo Botafogo e Mirassol, o Walter em cima do Medina, jogador do Botafogo. E aí? Esse critério aí, esse lance aí, qual é a diferença dele? Tá bom, o movimento, né? Aí foi o goleiro com o atacante, com o jogador do Botafogo. E no outro lance ali foi o zagueiro empurrando o atacante do Chapecoense. E a bola não estava com eles em disputa. Mas e aí? Empurrou dentro da área, pelas costas, é pênalti, não é? A questão é, mais uma vez, Hilton Pereira Sampaio nos dois lances. Lá no jogo de Chapecó contra o Corinthians, ele não chama o VAR não chama ele não pede para revisar o lance, o VAR não chama, ele não pede para ver, sei lá como seria essa comunicação. E aí, no lance do Walter com o atacante, com o jogador do Botafogo, o VAR chama, analisa o lance, e aí ele ia retomar o jogo já, falando que não foi pênalti. O Walter sente dor, porque se vocês verem no lance aí, foi uma trombada. Se teria que ter falta, a falta seria no Walter, porque ele vem, rela na bola junto com o jogador do Botafogo e os dois trombam. O jogador quase bate o joelho na cara do Walter, e provavelmente bateu na costela, na barriga. O Walter estava sentindo dor. Ele fala assim: o Walter tinha que mandar ficar no gol e deixar o juiz iniciar o jogo rápido, mas ele estava com dor. Como é que um goleiro reinicia o jogo com dor? Ele levou uma trombada. Ele foi tentar. Em todo momento, se vocês olharem, a imagem está meio falha, ele olha para a bola, ele está tentando, ele está olhando para a bola. Dá os créditos aqui ao Will do Olho no Lance, foi do YouTube dele lá, que eu falo que eu tirei as imagens da maioria dos lances aqui, do UOL também, os créditos merecidos. Mas e aí, minha gente? É isso. Um dos adversários do Mirassol vem sendo a arbitragem, que vai errar no campeonato a favor do Mirassol. Vai acontecer. É a favor de vários times, mas não pode essa incoerência, né, do mesmo árbitro de um lance, num jogo, interpretar de uma forma, em outro jogo, um lance parecido, é difícil falar mesmo lance, interpretar diferente. E aí, esse critério aí, como é que faz? E esse é um dos adversários do Mirassol no campeonato. Agora, vamos falar de mais outros adversários, falar, mas é só o PH, é só o árbitro que vem prejudicando o Mirassol, e o Mirassol está 10 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas, só por causa da arbitragem? Não, gente, não. O torcedor que fala isso também não está falando, para mim, não é coerente também com a opinião. O Mirassol não está apresentando o futebol que está apresentando, não está com 10 jogos sem vencer, não tem 4 derrotas seguidas no campeonato só por causa da arbitragem. Mas é um dos adversários. Vamos falar dos outros adversários? O próprio time. Olha essa informação. Que interessante essa informação que eu trouxe para vocês aí. Brasileirão de 2025. Até a 10ª rodada, que é a próxima rodada que a gente vai começar a partir de sábado, domingo, que a gente tem um jogo com o Red Bull Bragantino. Mirassol, nesse mesmo momento do campeonato em 2025, ele tinha marcado 13 gols e tinha sofrido 14 gols, saldo de -1. Time equilibrado, fazia quase o mesmo número de gols que sofria, ou seja, o time tomava gols, mas fazia gols. E como o professor Guanais fala, é muito difícil fazer gol. Então, assim, teve
Lógico que o jogo é ganhar, se ganha o jogo fazendo gols. No gols, o critério de uma decisão da decisão da partida é gols. Então, o Mirassol, em 2025, naquela campanha maravilhosa, fazia menos gols, mas tomava menos gols, não fazia menos gols. Então, era um time equilibrado. 13 gols marcados, 14 gols sofridos. Certo? Agora, vamos ver em 2026. Vamos ver em 2026 se isso manteve. O Brasileiro 2026, até a 10ª rodada, gols marcados, 11, gols sofridos, 18, saldo de gols, menos 7. Conclusão, time inconsistente, ataque ineficaz e defesa instável, tomando gols bobos, como já foi dito em entrevista pelo professor Guanais, tomamos gol bobo lá na Bahia, ele usou muito termo. Agora, no último jogo, o Igor Formiga saiu do campo falando, temos que parar de tomar gol. É difícil parar de tomar gol. Até os melhores times do campeonato, as defesas mais seguras do Brasil, do mundo, da Europa, da América, toma gol. Só que a questão é a lógica. Tem que evitar tomar gol, tomar poucos gols e fazer muitos gols para um time ser consistente, para o time ser vencedor, para o time ganhar jogos e sair desse jejum de vitórias. Juntando a isso, minha gente, né, essa inconsistência, né, de tomar gols e fazer menos gols, né, o ataque não encaixou, já tentamos alguns atacantes, André Luiz começou o campeonato, Renato Marques, que nem está mais no time, teve oportunidades, Natan Fogaça teve oportunidades, agora estamos tendo oportunidade de demonstrar ali o seu poderio e o seu faro de artilheiro, e ainda não está funcionando. Isso, tem gente falar, e o Guanais, que treina o time, o pessoal treina a finalização, treina bola parada com o professor, agora me fugiu o nome, me desculpa, mas não adianta todo esse treinamento, porque quem decide ali dentro do campo é os jogadores. E a zaga vem falhando. O último jogo, o primeiro gol do Botafogo, bateu cabeça João Vitor e William Machado. Só que isso, como que o Guanais faz isso? Como que o Guanais, que treina o time, pode intervir nisso dentro do jogo? É tomada de decisão do jogador. E mesmo tempo que o time está falhando lá atrás, o time não vem fazendo gol na frente. O nosso ídolo, craque, o maior ídolo da nossa história, Negueba, cai um pouco de produção junto com o time, a confiança do time. Alisson também caiu de produção, aí tá voltando o Edson Carioca. Mas tudo isso, gente, dá para se encaixar. Dá para voltar. Sabemos que esse jogador Negueba, Alisson, são jogadores que já demonstraram o seu potencial no time e tem tudo para voltar a render bem como todo o time. Só que aí, junto com isso, então, junto com esse desequilíbrio, né, de defesa e ataque, marcar e sofrer gols, tem a questão que o Mirassol, na temporada, ele é o segundo time que mais contratou no Brasil, só perde para o Clube do Remo, que contratou 24 jogadores. E o Mirassol, junto com a Chapecoense, contratou 17 jogadores. Abaixo só tem Curitiba e Vitória, que contratou 15. Então, 17 jogadores novos chegou. Não vamos falar que 17 saiu, eu não tenho o número exato aqui agora de quantos saíram, mas esses 17 que chegou ainda, pouco deles demonstraram um bom futebol. Um encaixe, assim, vestiu a camisa e já saiu jogando, já demonstrando que, sim, já está no Mirassol há algum tempo. Posso citar aqui Igor Formiga. Para mim, mais esse. Posso estar sendo injusto com mais um, que eu não estou lembrando, mas esse vem muito, muito rápido na minha cabeça. O Igor Formiga parece que já está no time desde o ano passado. Os restantes que chegaram, não vou citar nome, ainda não encaixou, ainda não deu liga. E com isso, como o futebol é coletivo, todo o time, os remanescentes, também, junto com como não deu liga, vai perdendo, tomando gol, bobos, vai deixando de fazer gols, perdendo gol feitos, e aí mais um empate, mais uma derrota, e o time vai perdendo a confiança como um todo. Para mim, esses são adversários do Mirassol. Então, linkando novamente. Para falar com vocês. Para mim, então, o Mirassol, os adversários que o Mirassol vem enfrentando no longo da temporada, vamos falar agora só de brasileiro, tem falta de critério da arbitragem,
não vou falar erro, não vou chamar de erro, chama falta de critério da arbitragem. Desequilíbrio do time, tanto na parte ofensiva como defensiva, o tanto de gols marcados e o tanto de gols sofridos. As contratações, 17 contratações, segundo time que mais contratou no Brasil e não deu liga. A diretoria, mais uma vez competente, que tentou buscar os melhores jogadores para o Mirassol, foi contratado a dedo, foram, como sempre, entender como é o jogador dentro e fora de campo. A meu ver, não tem problema ainda, eu posso falar, não sei se um dia vai ter, não é o perfil do Mirassol, por isso que a contratação, como se tanto cuidado nas contratações, o time não está rachado, o time não tem problema de vestiário, não tem problema de relacionamento, os caras querem, sim, só que não está dando liga, não está acontecendo. Os treinamentos do Guanais devem estar sendo na mesma intensidade, o Guanais não tirou o pé no treinamento, os jogadores não tiraram o pé. Então, esse também é um adversário. A quantidade de jogador que chegou e ainda não deu liga, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Certo, gente? Para mim, os adversários do Mirassol. E claro, a falta de confiança que os maus resultados traz. Isso é um adversário também, psicológico, mental. O ano passado, o time, como a bola tomava poucos gols, uma defesa sólida, defesa meio de campo, todo mundo defende, todo mundo ataca. O Mirassol fazia gols, o Mirassol ganhava dentro, começou a ganhar dentro, fora de casa, tinha gols como o do Reinaldo contra o Red Bull Bragantino, que a bola entrou, no bate-rebate a bola bateu nele e entrou. Tem o gol espírita que ele fez contra o Internacional, na vitória aqui no Maião, que ele bateu sem ângulo, fez gol. Reinaldo, você vê, um jogador que produz muito, fez um ano fantástico, o melhor ano da carreira, também está sem confiança, citando juntos, vou citar junto com o Negueba, com Alisson e Reinaldo, João Vitor, que não se encaixou e vem batendo muita cabeça com o William Machado. Então, assim, tudo isso pesa contra o Mirassol, que precisa de apoio, gente, de mobilização, como o professor Rafael Guanais disse na sua entrevista. É a hora de estarmos todos juntos. A torcida precisa apoiar esse time, precisa abraçar esse time. Não vai ser só isso que vai tirar o Mirassol dessa fase, não, mas é um conjunto de coisas. A bola precisa voltar a entrar no gol do adversário? Precisa. O ataque precisa ser mais eficiente? Precisa. A defesa precisa ser mais consistente, mais ligada e parar de tomar gol, principalmente bobo? Também precisa. Só que a torcida precisa apoiar esse time para a confiança voltar, os resultados voltar. E como o professor Guanais falou, e eu também acredito, há coisas boas pela frente. O importante não é como começa o ano, é como termina. Certo, minha gente? E é isso. Com essas, eu fico por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta a nossa página, do Mirassol na Veia. Ative o sininho para receber notificações de mais conteúdos como o Aqui é Leão. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, familiares e todos a gente agradece. Certo, minha gente? Eu fico por aqui. Mais um episódio do Aqui é Leão, quarto. E não se esqueça, análise, resenha e informação, sejam sempre bem-vindos. Aqui é Leão, aqui é Mirassol Futebol Clube. Fiquem com Deus e até a próxima.